Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis, bem facinho, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 32. Ministrei essa palavra pela manhã e foi um tempo poderoso, irmãos, um tempo de muita revelação, um tempo de muita manifestação do Senhor entre nós. Gênesis capítulo 32, uma história tão conhecida. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido hoje, nesse período da noite. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler a princípio, versículo 22, 23 e 24. Diz assim: E Jacó se levantou naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, e tornou a fazê-los passar pelo ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia. E ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Repetindo o versículo 24. E ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Irmãos, como eu havia dito pela manhã, existem pessoas que já tiveram várias experiências com Deus. Existem aqueles que tiveram uma experiência sobrenatural de livramento. Existem aqueles que tiveram uma experiência sobrenatural com o Senhor, de uma graça recebida, de uma provisão recebida. Existem aqueles que tiveram um sonho, que tiveram uma revelação, enfim, e tantas outras experiências. Se eu perguntar aqui nessa noite para esse grupo que está aqui, olha, quantos que já tiveram uma experiência sobrenatural com o Senhor, através de um livramento, através de uma provisão, através de uma graça que você não estava esperando, através de algo, de um momento especial seu com Deus. E eu tenho certeza que muitos aqui vão dizer: pastor, eu já tive. Numa certa ocasião aconteceu isso na minha vida, numa certa ocasião Deus revelou isso, Deus me trouxe uma revelação, Deus me deu um livramento, Deus me fez algo na minha vida. Todos nós passamos por essas experiências, e isso é muito bom. Isso são coisas, são bônus, que fazem parte do pacote de andar com Deus, de ter uma vida com o Senhor. Isso faz parte, são os bônus, são aquilo que nós recebemos imerecidamente de Deus. Mas hoje, irmãos, eu quero falar com vocês aqui a respeito de algo muito especial e de que é o fator mais importante dessa relação nossa com Deus, que é a transformação. E eu acho que não existe passagem que nos explica melhor isso, que traz mais para os nossos dias, que contextualiza mais os dias em que vivemos hoje, do que essa passagem de Jacó. E quem que era Jacó? Jacó era um homem que já nasceu usurpando, já nasceu trapaceando, já nasceu querendo ganhar vantagem em tudo. A Bíblia diz que Jacó era filho de Isaac e Rebeca, e ele nasceu com seu irmão gêmeo Esaú, e diz o texto que Esaú saiu primeiro do ventre de Raquel, e que Jacó saiu grudado no calcanhar dele, querendo roubar já ali a primogenitura, querendo ser o primeiro, ser o primogênito, ali. E ao crescer, no seguir da caminhada, os seus pais colocam o seu nome de Jacó, que quer dizer usurpador, suplantador. Você já imaginou você nascer e a sua mãe colocar o seu nome de, esse é o meu filho, usurpador. Esse é o meu filho, suplantador. Esse é o meu filho, enganador. Porque na tradição hebraica era assim. O seu nome era relacionado com o momento que a mãe tinha ali, né? Então, como Jabes, né? Nascido, quando a mãe o teve com muitas dores, e o nome dele era Muitas Dores. Então, Jacó já nasce com essa pecha, já nasce com essa marca, assim como muitos de nós, que talvez tenha tido alguma pecha, alguma marca na infância, e talvez nunca conseguiu se livrar dela. E a história de Jacó, irmãos, prova para mim e para você, prova para nós que há solução,
tem jeito para a nossa vida. Então Jacó nasce com essa pecha de sendo usurpador, sendo mentiroso, sendo enganador, aquela pessoa que você não podia convidar para ir almoçar na sua casa, aquela pessoa que você pensaria 2 vezes em deixar os seus filhos conviver com os filhos dele, aquela pessoa que você olha e fala, ih, ó quem está chegando aí, aquele cara que provavelmente não serviria para ser um cooperador na igreja. Aquele sujeito que trazia até vergonha para a família, Luiz. Então, esse era o histórico de Jacó. Só que aqui nessa passagem, no capítulo 32, irmãos, muitas coisas haviam acontecido na vida dele. Ele já havia, no decorrer da sua vida, havia enganado o seu irmão, que Esaú, que nasceu primeiro, era o primogênito, e trocou a primogenitura por um prato de lentilha. E a sua mãe, ele era o filho preferido da sua mãe, a sua mãe Rebeca numa trama com ele, seu pai Isaac já estava velho, enxergando muito pouco, ela faz uma trama lá, e a bênção, isso era muito importante, naqueles tempos, é importante, as bênçãos dos pais, são importantes até hoje, você imagina naquele tempo, e as bênçãos que eram para Esaú, nesse engano, nessa trama de Rebeca, as bênçãos vão para o pai abençoa, Isaac abençoa Jacó, pensando que fosse Esaú. Então, e ele parte, ele vai viver com o seu tio Labão, e ele fica ali durante 7 anos, ele é enganado pelo seu tio, trabalha ali durante 7 anos, mas ali o Senhor o abençoa, e ali ele começa a prosperar, e ali ele começa a receber as bênçãos e as graças do Senhor sobre a vida dele. Então nesse momento aqui, Jacó, ele tem uma vida próspera, ele tem uma vida abençoada, ele tem muitas posses, muitos rebanhos, 11 filhos, uma família abençoada. Aparentemente, Chico, a vida está redondinha, aparentemente a vida está maravilhosa, mas não, ele tinha uma inquietação, ele não estava bem, porque coisas precisavam ser resolvidas na vida dele, coisas precisavam ser acertadas na vida dele, e ele tinha um encontro com o irmão. As informações que ele tinha era que seu irmão Esaú, que também era um homem já poderoso, que o irmão queria matá-lo, por tudo aquilo que ele havia aprontado a vida toda. Mas ele queria se reconciliar com o irmão. Ele estava tendo uma transformação, estava tendo um momento especial de reflexão com Deus, e ele queria se encontrar, ele queria se acertar com o irmão. E aqui é justamente quando acontece isso. Quando acontece isso, diz o texto aqui no versículo 24: e ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. E quem que era este homem? Quem que era este homem? Era um anjo que o Senhor havia enviado para ter um tratamento de choque com Jacó. Era um anjo que o Senhor havia enviado para tratar e transformar Jacó. Os teólogos chamam a figura desse anjo de figura pré-encarnada de Deus. Você já pensou nisso? Jacó estava lutando com Deus. E ali, irmãos, o que a gente, primeiro tópico que eu queria tocar aqui, é nessa questão. Deixa eu falar um negócio para você. O acerto, a transformação, a experiência que nós precisamos ter com Deus, ela é uma experiência pessoal. Ela é particular. E essa experiência precisa ser eu e Deus. Jacó estava com toda a sua família, com os seus funcionários, com as suas esposas, estava lá. Mas no momento em que ele tem um encontro com Deus, que ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, ele está sozinho. Deus o trata de maneira especial e o trata sozinho. E o interessante, irmãos, ele estava triste, ele estava cheio de conflitos. Ele estava prestes a se encontrar com seu irmão, imaginando que seu irmão, que já era poderoso, podia matá-lo. E o que você espera no momento difícil da sua vida? O que você espera de Deus? Você espera uma palavra de conforto, você espera uma palavra de carinho,
Você espera um ombro amigo, as mãos graciosas do Senhor sobre a sua vida. É isso que você espera, não é? E talvez fosse isso que Jacó esperava. Mas sabe o que ele recebe aqui, irmãos? Nesse momento de transformação, nesse momento de acerto, o que ele recebe aqui, irmãos, é chapuletada. O que ele recebe aqui é um arroxo de Deus. O que ele recebe aqui é um aperto. E deixa eu falar um negócio para você. Muitas vezes, irmãos, a transformação e o acerto de Deus para mim e para a sua vida não é para nos matar, mas é para nos transformar. É para nos transformar. Era para nos transformar. Ele estava sozinho, esperando que Deus o consolasse, esperando que Deus o desse uma direção, dissesse a ele: faça isso, eu faço aquilo, meu filho amado. E Deus vem, manda o anjo para dar-lhe uma surra, para travar com ele uma luta. E ele não perde a experiência. Sabe, irmãos, muitas vezes, é no tempo de luta, é no tempo de dificuldade, é nos tempos em que nós estamos sem entender nada, passando por conflitos na nossa vida. É justamente nesse tempo que o Senhor vem e mais nos espreme. Porque deixa eu falar aqui, é muito bom ter um sonho de Deus, é muito bom ter uma experiência com Deus, uma revelação de Deus, é muito bom passar por livramentos, é muito bom receber bênçãos do Senhor, é muito bom receber provisões do Senhor. Tudo isso é muito bom e faz parte do pacote de andar com Deus. Mas o principal para mim e para a sua vida é o poder da transformação, é a experiência da transformação, porque sem a transformação, estas outras coisas não farão muito sentido na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Então, a gente precisa entender que muitas vezes, aquilo que Deus quer tratar conosco, a experiência que Deus quer ter conosco, muitas vezes vai requerer de mim e de você, muito sacrifício, muita dificuldade, às vezes até falta de entendimento. Eu contei pela manhã aqui, que eu me lembro que no primeiro ano do meu casamento, eu estava prestes a me separar, muita confusão, a gente não se acertava. E eu achava que estava certo, a Marisa achava que estava certo. E a gente vivia como gato e rato. A gente só não se pegava, irmãos, o resto... Graças a Deus o Senhor nos preservou nisso. Mas aí nós pedimos socorro para os nossos pastores. Chegamos a um ponto que a gente falou: se continuar desse jeito, não vai dar certo. E eu estava vivendo um momento difícil na minha vida. Eu orava, eu jejuava, eu ia na igreja, trabalhava, eu cuidava de pessoas, fazia tudo isso. Falei: trazer meu pastor aqui, ele vai dar uma palavra de incentivo, vai me motivar, vai me aconselhar, vai me consolar, vai dar o ombro amigo dele para eu deitar, vai ser uma bênção. E sabe o que eu recebi, irmãos? Palavras duras, dedo em riste. Você precisa mudar de vida, você precisa se controlar, você precisa ser menos autoritário, você precisa ser mais cavalheiro, um monte de coisa. E assim foi com a Marisa também. E sabe o quanto aquilo surtiu efeito na nossa vida? O quanto foi bom naquele momento em que eu achava que eu ia receber palavras de carinho, incentivo e motivação. Eu recebi um tratamento, Luiz. Mostrando para mim os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas falhas, os meus delitos, e dizendo: olha, você precisa mudar de vida. Você precisa colocar sua vida em ordem, porque senão você vai destruir o seu casamento e a sua família. Então, nós precisamos tomar cuidado com os bajuladores, irmãos. Eu já disse isso aqui. Para algumas pessoas eu já disse: olha, eu preciso tratar algumas coisas com você, mas eu não posso tratar, porque você não tem maturidade para ouvir aquilo que eu preciso falar. Ai, pastor, pode falar? Não, falo nada. Você não tem maturidade. Infelizmente, irmãos,
muitos não têm maturidade para receber um tratamento como Jacó recebeu. Aqui diz a palavra que ele lutou com Deus. Lutou com Deus, quase ao ponto de ser morto. Saiu ferido, saiu estrupiado, saiu machucado, mas saiu transformado pelo poder de Deus. Transformado pelo poder de Deus. Porque quando Deus vem para nos transformar, nós podemos sair até feridos, machucados, podemos até sair naquele primeiro momento pior do que entramos. Mas quando saímos transformados, a gente experimenta lá na frente o poder de Deus sobre a nossa vida. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Então muitas vezes, quando você espera receber uma palavra de carinho, de consolo, muitas vezes o que você precisa ouvir, o que nós precisamos ouvir você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de vida. Isso que você está fazendo é pecado. Isso que você está fazendo é errado. Você precisa mudar aqui, você precisa mudar ali, você precisa corrigir a direção aqui. E muitas vezes nós não entendemos isso. Quando ouvimos isso, foi duro demais para mim. Eu vou para outra igreja. Eu vou buscar outro lugar. Porque o que nossos ouvidos gostam é palavras de amor, palavras de consolo, palavras de carinho, palavras motivacionais. Infelizmente. E aqui o negócio com Jacó, o negócio pegou. Como Deus trata a situação de Jacó? Jacó estava sozinho, cansado e desanimado. Era um homem rico, um homem bem sucedido, um homem de posses, tinha uma boa família. Mas ele estava cansado, sozinho e desanimado. Aí eu volto, irmãos. Quando você está sozinho, cansado e desanimado, você procura alguém para se aconselhar, alguém mais experiente, um pastor, um líder. O que você quer ouvir? Você quer ouvir palavras de incentivo, palavras motivacionais, você quer ouvir palavras que te levantem, você quer ser animado, você quer receber algo que te traga ânimo novo. Você não quer ser confrontado, o confronto é duro. O que Jacó queria ouvir ali era palavras que o animassem. Mas não, ele foi confrontado nas suas debilidades. Ele foi confrontado nas suas falhas. Ele foi confrontado para a sua vida ser transformada. E deixa eu falar um negócio para você. Muitas vezes eu e você seremos confrontados por Deus. Seremos confrontados em algumas situações para que a nossa vida seja transformada. Amém? Volte, passe algumas páginas para frente. Eu queria que você fosse lá em Reis. No primeiro livro de Reis. No capítulo 2. Adiante um pouquinho aí, depois você volte lá para Gênesis. Reis, capítulo 2. Reis, capítulo 2. Olha o que diz aí. Quantas e quantas vezes, irmãos, quando estamos vivendo um momento difícil, a gente fala, eu precisava de uma palavra, eu precisava de uma revelação, eu precisava ser fortalecido por Deus, eu precisava ser animado por Deus, eu precisava ser curado. E Deus vem e nos confronta, rasga as verdades diante de nós. Olha essa passagem aqui. Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ordens a Salomão seu filho. Davi estava velhinho aqui, irmãos, prestes a morrer. Ele sabia, olhando para o seu físico, ele estava velhinho já, cabelinho branco. Olhando para o seu físico e com a intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia que a qualquer momento ele partiria. E o seu sucessor, a despeito de toda a confusão, de toda a armação que Absalão havia feito, de todos os conflitos, o seu sucessor seria Salomão. E ele chega para Salomão, já velhinho, prestes a partir, ele chega para Salomão e diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, ele diz, eu estou morrendo. E aí ele continua:
Eu vou para o caminho de todos os mortais. O que eu quero te dizer é o seguinte, olha, tenha coragem e seja homem. Irmãos, Salomão tinha uma responsabilidade gigantesca sobre os seus ombros. Ele seria rei e líder da maior nação do mundo. Sofreria todas as perseguições, passaria por batalhas, própria família tentando conspirar contra ele. E o pai, que era o seu grande referencial, o grande rei Davi, o pai dizendo para ele, ó, eu estou partindo, eu estou morrendo. E o que você imagina? Você imagina que Davi vai consolá-lo, que Davi vai animá-lo. Filho, você tem potencial. Filho, você é bom. Filho, Deus é contigo. Filho, você vai ser bem sucedido. Filho, eu confio em você. Filho, olha, eu estou partindo, mas eu sei que essa nação vai ser muito bem dirigida por você. Não! O que o pai diz a ele? O pai diz a ele assim, ó, seja corajoso e seja homem. Tenha postura. Faça a coisa certa. Caminhe nos caminhos do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aquilo que você falar, cumpra. Faça alianças corretas. O pai dá uma dura nele. E dizendo, olha, seja corajoso. Mas principalmente, tenha postura. Seja homem. E olha o que diz o versículo 3. As instruções que o pai está dando para ele. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto você fizer, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor para o trono de Israel. Ele está dizendo, olha, existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma promessa sobre a nossa família, que enquanto os meus filhos andarem nos caminhos e nos preceitos do Senhor, não faltará rei para Israel. Então eu estou te dizendo, olha, a descendência desse reino e a sobrevivência desse reino vai depender da sua postura. Seja homem, tenha postura, seja correto, andes nos caminhos certos. E partiu. E se a gente olhar, irmãos, o momento que Salomão estava vivendo aqui, a gente imagina, poxa, o que esse cara precisava era de uma palavra de incentivo. O que esse cara precisava é de bajuladores. Cuidado com os bajuladores, aqueles que só dão tapinhas nas suas costas. O que ele precisava aqui, irmãos, não era de consolo, não. O que ele precisava aqui não era de palavras motivacionais, não. O que ele precisava aqui era de um tratamento, realmente o tratamento que Davi deu por intermédio de Deus na vida dele, dizendo, olha, caminhe de maneira correta, faça aquilo que tem que ser feito, caminhe nos caminhos do Senhor, que você será bem sucedido. Vai lá comigo no versículo 25 e 26 de Gênesis. Volte lá para Gênesis. Nós vamos ler versículo 25, Gênesis 32, versículo 25 e 26. Olha o que diz aí. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação. Olha o que o anjo fez aqui. A pré-encarnação de Deus. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó, eu não te deixarei ir, se você não me abençoares. Repita comigo assim, o confronto de Deus para a minha vida. Quando não me mata, muda a minha vida. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. Se você está aqui até agora nessa noite, é porque Deus quer mudar a sua vida. Ou é porque Deus já mudou a sua vida.
Os confrontos e as batalhas que vêm sobre a nossa vida não são para nos matar, não. Aquilo que Deus permite na minha e na sua vida não é para me matar, não é para nos matar, não. Essas coisas são para nos mudar, para nos transformar, para nos tornar melhores, para nos tornar melhores seguidores de Cristo. E esse momento que Jacó estava vivendo aqui era um momento de transformação. Ele estava lutando, ele estava guerreando com Deus. Ele sai ferido, ele sai machucado, ele sai mancando, mas sai completamente transformado. Não morreu, sobreviveu, mas saiu dali completamente transformado para viver uma vida abundante e uma vida transformadora. É assim que Deus faz a nossa vida. Aquilo que não é para nos matar, serve para nos transformar. Serve para nos transformar. E o confronto que ele tem ali com Deus é um confronto de: tá bom, Senhor, eu vou sair daqui machucado, ferido, manquitolando, mas eu não deixarei partir antes de ser abençoado. Ele entendia que ele estava diante de Deus. O Senhor toca na coxa dele, ele sai ferido, mas sai mudado e transformado. Não perdeu a oportunidade, sabia que era Deus, e disse: enquanto não me abençoar, eu fico aqui a noite inteira, mas enquanto não me abençoar, eu não deixo você partir. Esse é o poder da transformação. Esse é o poder da transformação. Vai lá para o versículo 27, olha o que diz aí. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: usurpador. O anjo pergunta a ele: como te chamas? E ele responde: usurpador. Jacó queria dizer isso. Ele falou: olha, eu me chamo aquilo que as pessoas dizem que eu sou: um enganador, um suplantador, um mentiroso. Ele responde dessa maneira para Deus. E Deus diz para ele: olha, a partir de hoje isso vai mudar na sua vida. A partir de hoje você não vai ser mais conhecido como um suplantador, não, como um mentiroso, não. Você não vai ser mais conhecido como aquele que enganava, aquele que queria tirar proveito em tudo, não. Talvez, irmãos, muitos aqui tenham essa bagagem também, de algum erro que você cometeu lá no passado, e muitas vezes as pessoas te reconhecem por isso. As pessoas te reconhecem por isso, pelo seu erro, por aquilo que você aprontou, por aquilo que você era na juventude, por aquilo, mas isso não é o seu destino. Isso foi momentos e fases que passaram pela sua vida, mas esse não é o seu destino. Então você não precisa responder como Jacó. Quando o anjo pergunta para ele: como é o seu nome? Ele diz: eu sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou aquilo que as pessoas pensam de mim. E aí, continuando, olha o que o anjo responde para ele. Versículo 28. Então disse: já não se chamará mais assim, mas vai se chamar Israel. Olha que mudança. Pois como príncipe lutastes com Deus, e com homens prevalecestes. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, até aqui era reconhecido como usurpador, suplantador. Agora você vai ser chamado daquele que tem a face com Deus, aquele que lutou com Deus. Israel quer dizer Sara, né? Que quer dizer guerra. E El, que quer dizer Deus. Era conhecido e chamado como usurpador. Agora é chamado como aquele que lutou com Deus, aquele que viu a face de Deus. Olha que mudança, irmãos. Olha que mudança sobrenatural. Que mudança maravilhosa. Glória a Deus mesmo. Amém. Que mudança sobrenatural. Vai lá no versículo, acompanhe comigo o versículo 29. E tomou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? E respondeu ele, Jacó perguntando ao anjo: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ou
seja, Jacó não perdeu a oportunidade, irmãos. Quando percebeu que estava diante do Senhor, ele usou toda a sua força e falou: Senhor, neste dia eu quero transformação. Eu já tive revelação, eu já fui abençoado, eu já recebi provisão, eu já tive sonho, eu já tive tantas experiências contigo, mas eu quero ter a minha vida transformada, a despeito de todas essas coisas que eu já recebi, a despeito de todas essas coisas que eu já tenho. Falta em mim transformação, falta em mim mudança de caráter, falta em mim mudança de nome. Eu era conhecido como usurpador, como suplantador, agora eu quero ser reconhecido como aquele que tem a face de Deus, aquele que lutou com Deus, aquele que encontrou Deus. E Deus faz isso na vida dele. E ele tem a vida completamente transformada. Aquele que era chamado de enganador, de mentiroso, aquele que era chamado de suplantador, agora é reconhecido. Olha quem vem ali, aquele que lutou com Deus, aquele que viu a face de Deus, aquele que tem a face de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o que diz versículo 30. E aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi face a face, e a minha vida foi salva. Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Volte algumas páginas aí, eu queria que você fosse lá para o capítulo 28, e nós já estamos terminando. Capítulo 28, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 22. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler do 10 ao 22, perdão. Olha o que diz aí, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto, e tomou uma das pedras do lugar e a fez de seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou aqui, olha, ele tinha tido outras experiências com Deus. Aqui, um pouco tempo antes, ele tinha tido já uma experiência especial com Deus. Assim como eu e como você. Mas faltava mais, faltava algo. Versículo 12. E sonhou, e eis que posta em terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, presta atenção nisso, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado agora, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e se estenderá para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, a promessa que havia sido feita ao avô dele, Abraão, estava aqui sendo confirmada na vida dele também. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que lhe hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temido é este lugar, é casa de Deus, a porta do céu. Versículo 18. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto como travesseiro, e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Ele batizou ali aquele lugar como Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu visto, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quando me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Ele estava passando aqui por um processo, irmãos, e aqui ele recebe um sonho. Recebe um sonho, a revelação e as promessas de Deus sendo confirmadas sobre a sua vida. Só que faltava algo. Ele era bem sucedido,
Ele era abençoado, estava andando com Deus, havia recebido uma revelação e um sonho de Deus. O Senhor estava enviando a ele provisão. E aqui nesse tempo em Peniel, irmãos, nesse tempo em Betel, ele está recebendo a provisão. Ele está na casa. Betel quer dizer casa de Deus, casa de provisão. E aqui está o segredo que nós precisamos trazer para a nossa vida. Nós vivemos dias, nós vivemos tempo em que muitos só querem o tempo da casa Betel, que é a casa de Deus, a casa que envia provisão, a casa que envia promessa, a casa que envia aquilo que foi prometido e aquilo que não merecemos, a casa do pão, a casa que me traz os meus mantimentos. Mas deixa eu falar para você, irmãos, todos aqueles que recebem, que passam por Betel, precisam passar por Peniel, porque Peniel é um lugar de transformação, Peniel é um lugar de cura, Peniel é um lugar de restauração, Peniel é um lugar de mudança de caráter, Peniel é o lugar onde eu abro o meu coração e escancaro tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é ruim, e digo: Senhor, ainda que eu saia ferido, ainda que eu saia machucado, ainda que eu saia manquitolando, Senhor, transforma-me, dá-me uma vida nova. E aí sim, irmãos, depois que eu passo por Peniel, todas as coisas de Betel, todas as outras coisas são acrescentadas à nossa vida. O grande problema é que nos dias de hoje, as pessoas só querem viver o Betel, provisão, cuidado de Deus, revelação de Deus, promessas de Deus, mas não querem passar por Peniel, que é lugar de tratamento, lugar de mudança de postura, lugar onde os meus pecados são apontados, Chico, lugar onde as minhas falhas, João, são expostas, lugar onde Deus diz: olha, você precisa mudar aqui, você precisa mudar ali. Então, quando nós passamos por esse momento, que é a Peniel, a transformação que realmente nós podemos viver, que realmente nós podemos experimentar a vida plena com Jesus. Sabe, irmãos, eu digo isso, tem um monte de gente que fala: eu não consigo mudar esse meu jeito agressivo, eu não consigo mudar essas minhas falhas de caráter, eu não consigo mudar, às vezes eu dou uma escorregada nos vícios. Eu falei pela manhã aqui, eu tenho um pastor amigo meu, um homem de Deus, que ele é descrente. Você sabe que nós fazemos um trabalho aqui, nós ajudamos muitas pessoas que já tiveram problema com tóxico, com drogas, com vícios. E eu tenho um pastor que ele diz: eu não acredito mais em clínica de recuperação. Ele teve tanta experiência negativa, Luiz, tanta experiência negativa, que ele não acredita mais. E eu falo para ele, a gente tem tantos exemplos positivos na nossa igreja, eu já vi tantos casos, pessoas que eu conheço. Ele fala: não, eu não acredito. Para mim, clínica de recuperação só serve para engordar os caras. E por que ele diz isso? Porque ele teve muita experiência negativa, com pessoas que ele internou, pessoas que ele ajudou e de repente no meio do caminho. Porque ele fala, isso também é uma verdade, irmãos, que se a pessoa, Célia, não tiver um encontro com Deus, um Peniel com Deus, não vai conseguir. Só o tratamento não é suficiente. Existem pessoas, é claro que não é uma regra, existem pessoas, irmãos. Eu falei aqui ontem, por coincidência, eu vi uma entrevista na TV, na Band News, uma entrevista com o Casagrande, está bem, está limpo aí há muitos anos, depois de uma internação compulsória. E o Casagrande não é crente, teve uma experiência com Deus, não que eu saiba. Existem alguns casos, mas ele diz isso, e muitas vezes, irmãos, na vida de muitas pessoas, não consegue mudar as atitudes, não consegue se separar do pecado, não consegue se ver livre dos vícios, não consegue parar de escorregar, porque não teve uma verdadeira transformação, porque não experimentou o poder da transformação, que é isso que falta. Não teve o encontro em Peniel. Teve um encontro em Peniel, não esteve face a face com Deus. E aqui Jacó experimenta isso. Ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Ele tem um encontro verdadeiro com Deus. E ali Deus faz toda a transformação, toda a mudança na vida dele. Deus diz para ele: olha, você tem uma família abençoada. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
A promessa que fiz a seus pais se estende a você. Eu vou te prosperar, já havia o prosperado. Eu te dei bons filhos, os seus filhos irão se multiplicar. Mas está faltando algo para você. Está faltando uma transformação genuína no seu caráter, no seu nome, na sua pessoa. E a partir daqui, a promessa se cumpre sobre a sua vida. Para findar, sabe, irmãos, para findar eu queria voltar lá para Êxodo, no capítulo 3, não precisa abrir não. Lá em Êxodo, no capítulo 3, Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. E a história de Moisés todos vocês conhecem. Para o judeu não existe homem maior na terra, que viveu na terra, maior do que Moisés. Para o judeu, abaixo de Deus é Moisés. E Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E ali, durante aquele tempo, ele está apacentando, ele vê uma sarça pegando fogo. E ele fica estranho com aquilo, sensível da maneira que ele era. Ele percebeu que era Deus. E ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés. E na mesma hora ele responde: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz a ele: vire o rosto, tire os sapatos dos seus pés, as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que pisas é um lugar santo. E aí, para a gente encurtar aqui, o Senhor dá todas as instruções para Moisés, dizendo que ele ia liderar aquele povo, que ele ia libertar aquele povo do jugo do Egito. Todas as instruções que você já conhece, desde a IBF, desde a escolinha infantil, você já sabe essa história. Mas o importante, onde eu queria falar aqui, irmãos, aqui no capítulo 28, em Betel, quando o Senhor se apresenta para Jacó, que ainda se chamava usurpador, o Senhor se apresenta para ele: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas aqui, irmãos, para Moisés, anos depois, o Senhor se apresenta para o escolhido, para o ungido dele, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe, irmãos, aqui no capítulo 32, esse encontro de Jacó em Peniel, aqui nasce a nação de Israel. Aqui nasce a nação de Israel. Aqui Deus está criando a nação de Israel, essa que nós conhecemos hoje. E o Senhor se revela a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor podia se apresentar, Luiz: eu sou Deus e pronto. Não falar: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e principalmente Deus de Jacó. Mas sabe o que ele nos ensina com isso? Eu volto a dizer, irmãos, Jacó, até esse momento aqui, até Peniel, talvez fosse uma pessoa que você não convidaria para sua casa. Talvez fosse uma pessoa que você teria restrição em deixar os seus filhos frequentar a casa dele. Talvez fosse uma pessoa que, ao vir para a igreja, a gente ia colocar num banquinho lá no fundo. Se oferecesse para cooperar conosco, ia falar: não, irmão, senta aí no banco, depois que a gente conhecer melhor, a gente vê o que você pode fazer. Ele era como eu e como você, irmãos. Ele era igualzinho a nós, cheio de falhas, cheio de limitações, cheio de debilidades. Isso aqui prova para mim e para você, irmãos, que não é porque eu sou bem sucedido financeiramente, não é porque a minha família está caminhando bem, não é porque as coisas estão andando aparentemente, que a minha vida com Deus está certa. Jacó tinha todas estas coisas, mas por dentro estava estrupiado. E aqui Deus mostra para mim que um homem como nós, cheio de falhas, como eu e como você, o Senhor faz questão de dizer: eu sou o Deus de Jacó, provando para mim que a minha, a sua vida tem jeito, que a minha, a sua vida tem solução. Eu contei, e aqui eu encerro, eu contei que ontem, por coincidência, eu já venho ruminando nessa palavra desde o começo da semana. Eu pedi, eu acho que a arte para a Ariane, acho que na terça ou na quarta-feira, que desde o começo eu já estava com essa mensagem no meu coração. E ontem, por coincidência, entrou um amigo meu que fazia 20 e tantos anos que eu não o conhecia, e ele está muito diferente, eu não o conheci. E ele perguntou: você é o fulano, jogava bola assim, assim, assado. E era um amigo de eu frequentar a casa dele, ele frequentava a minha, mas muito tempo que eu não via.
E aí ele entrou no perfil lá do meu Facebook, ele viu as fotos. E a primeira, quando eu falei, sim, sou eu. Ele falou meu apelido, né? Eu falei, sim, sou eu. E a primeira frase que ele falou assim: poxa, amigo, que bom saber que você procurou o caminho do bem. Porque a gente, quando era adolescente, moleque, a gente aprontou demais. Até fugir da polícia de madrugada, a gente fugiu. Aprontando coisas, fumando maconha, fazendo um monte de coisa errada. E ele falou, que bom. E sabe, irmãos, eu lembrava dessa palavra assim que eu acabei de falar com ele. Sabe por quê? Assim como na minha vida, assim como na vida de Jacó, um monte de gente aqui, eu, você, o Luiz, o Chico, a Célia, todo mundo aqui, um monte de gente aqui, talvez tinha tudo para dar errado na vida, talvez tinha tudo para entortar na vida, mas pela graça, a misericórdia e a transformação do Senhor, a graça dele chegou até nós e mudou o rumo da nossa vida. Que esse é o Deus, irmãos. Quando a gente tem um encontro com ele em Peniel, a nossa vida se transforma. Ele muda o nosso nome. E aquele que era conhecido como o cachaceiro, como o drogado, como a piriguete, a que canta o marido de todo mundo, a que não tem compostura, o falastrão, muda completamente. Aí fica aquele que anda com Deus, aquele que viu a face de Deus, aquele que teve uma transformação com Deus. É assim que Deus faz. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu queria, irmãos, que nesse momento, todos nós aqui já tivemos uma experiência com Deus. Como no início eu falei, uma experiência, uma revelação de Deus, um sonho de Deus, uma provisão de Deus, um livramento de Deus, uma graça de Deus. Todos nós já tivemos essa. Agora, você já teve a experiência da transformação? A verdadeira transformação? Eu queria que você, nesse momento, com seus olhos fechados, você falasse, você e Deus aqui. Agora aqui é o momento de Jacó, como diz o versículo 24. E Jacó sozinho. É você e Deus. Imagina que aqui agora nessa noite, esse quadradinho, esse azulejo que você está pisando, é a sua Peniel. Entre você e Deus. E você falasse com Deus, Senhor, muda isso na minha vida. Senhor, muda isso na minha vida, isso não está legal. Você sabe, eu não sei, mas você sabe o que tem te incomodado, o que tem te separado de Deus, o que tem às vezes agradado a Deus. Pastor, a minha vida está maravilhosa, eu graças a Deus eu tenho andado nos... Então, Senhor, me conserva desse jeito. Amém? Feche seus olhos. Vá orando, vá dizendo a Deus. Eu quero ser Oh, Senhor, transforma-nos nessa noite, Pai. Transforma-nos, ó Deus. Oh, Senhor, assim como Tu fizeste com Jacó, Pai. Oh, Senhor. Oh, Senhor, desmascara as nossas mazelas. Oh, meu Deus, ainda que saiamos feridos, machucados, mas que nesta noite saiamos daqui transformados pelo Teu poder. Faz isto, Senhor. Quebra-nos como um vaso, Senhor. Oh, Senhor, faz isso. Eu quero. Diga isso a Ele. Senhor, vem sobre a minha vida. Diga isso a Ele. Eu quero ser o vaso novo. Eu quero. Vamos lá, igreja. Cante, igreja. Isso é uma oração, cante isso a Ele. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo
Pai querido, nós clamamos nesta noite, Senhor. Pai, não permita que ninguém saia daqui sem ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Sem ter uma transformação verdadeira contigo, Senhor. Nós não podemos viver só de revelações, só de graças, só de livramento, só de sonhos, só de bênçãos. Não, Pai. Nós queremos ser transformados, totalmente transformados. Portanto, Pai, no decorrer da semana, Senhor, que esta palavra rumine em cada um dos meus irmãos, Pai, de maneira especial, trazendo eles a reflexão de que precisamos passar por Peniel. Precisamos passar por Peniel. Precisamos ter um encontro genuíno contigo, Senhor. Faz isto, meu Deus, no santo nome de Jesus. Amém.